Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Ministro Alexandre de Moraes abre inquérito para investigar diretores do Google e Telegram por disparo de mensagens contra o PL das fake news. Joias das Arábias. Polícia Federal apreende celular de chefe responsável por setor de presentes do governo Bolsonaro. E você vai ver também. Com baixa adesão, o governo libera vacinação contra a gripe para toda a população acima dos 6 meses de idade. Desmatamento na Amazônia cai quase 70% em abril em relação ao mesmo mês no ano passado. Avanço da inteligência artificial impressiona e assusta o mundo. Na reportagem especial de hoje, os desafios da sociedade e do Congresso para regular o setor. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a abertura de um inquérito para investigar diretores do Google e do Telegram, suspeitos de participarem da campanha promovida pelas duas empresas contra o projeto de lei das fake news. O repórter Igor Damasceno teve acesso à decisão e traz agora ao vivo os detalhes para a gente. Boa noite para você, Igor. O que justifica a abertura deste inquérito? Augusto, a Justiça considerou a campanha abusiva e agora os diretores das duas Big Techs vão ter de prestar depoimento. Boa noite a você, também a Amanda, boa noite a todos que nos acompanham. O pedido para a abertura de inquérito foi feito pela Procuradoria-Geral da República, acionada pelo presidente da Câmara dos Deputados, do Partido Progressista, Arthur Lira. No inquérito, a polícia vai investigar a campanha contra o PL das fake news que o Google e o Telegram fizeram nas últimas semanas. O ministro Alexandre de Moraes deu 60 dias para que a Polícia Federal faça a perícia nas mensagens e ouça os diretores das duas Big Techs. Nós preparamos um destaque dessa decisão, vou pedir para a nossa produção colocar no ar. Alexandre de Moraes justifica que há elementos de práticas delituosas que fundamentam a possibilidade de investigação sob a supervisão do Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, o Google divulgou um estudo, um artigo que acusava o projeto de lei de censurar as plataformas digitais. Nesta semana, o Telegram disparou mensagens com informações falsas, dizendo que o texto que tramita na Câmara dos Deputados restringe a liberdade de expressão. Em nota, o Google disse que não vai comentar o assunto e o Telegram ainda não se posicionou. Augusto, Amanda... Igor, e hoje à tarde também o ministro Alexandre de Moraes tomou outra decisão importante, que foi revogar algumas medidas cautelares que ainda vigoravam contra o Zé Trovão, que é aquele líder dos caminhoneiros muito conhecido, notório apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. Afinal, o que muda com essa decisão? Bom, com essa decisão tomada agora há pouco pelo ministro Alexandre de Moraes, o deputado Zé Trovão, Amanda, ele vai poder reativar as redes sociais e foi dispensado o uso da tornozeleira eletrônica. O ministro entendeu que a medida não mais se justifica porque desde a eleição não há notícias de qualquer violação. Em 2021, o uso da tornozeleira eletrônica foi a condicionante para que Moraes determinasse a liberdade de Zé Trovão. O deputado federal bolsonarista é investigado no inquérito dos atos antidemocráticos por fazer ataques contra o Supremo Tribunal Federal. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Igor. A defesa do ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres, negou que ele tem interesse em fazer delação premiada. Investigado por envolvimentos nos atos golpistas de 8 de janeiro, Torres foi solto ontem depois de 4 meses preso. O primeiro dia do ex-ministro da Justiça após deixar a prisão foi em casa, recluso. Anderson Torres chegou por volta das 10 horas da noite de ontem. A movimentação de jornalistas e apoiadores foi intensa, tanto no batalhão, onde ele ficou preso por quase 4 meses, quanto na porta de sua residência. Hoje, o advogado do ex-ministro reafirmou respeito às decisões do Supremo Tribunal Federal e condenou os ataques antidemocráticos de 8 de janeiro. Ele também descartou qualquer hipótese de delação premiada. Não existe essa possibilidade de delação. O que o Anderson vai fazer é
cooperar para que se esclareça o mais breve possível os fatos que levaram aqueles odiosos atos de 8 de janeiro. O advogado negou que o ex-ministro tenha repassado as senhas incorretas do celular. O aparelho está apreendido pela Polícia Federal e os arquivos salvos na nuvem ainda não foram analisados. Segundo a defesa, o motivo seria uma falha técnica. E acrescentamos que estamos à disposição, caso ele queira designar um perito para ir até o nosso ex-ministro, Anderson Torres, ele vai estar colaborando e vai estar buscando acessar essas contas para abrir com o máximo de celeridade. Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, Anderson Torres não pode sair de casa depois das 6 horas da noite. Ele também não pode usar as redes sociais e nem sair do Distrito Federal. Outra determinação é que o ex-ministro deve comparecer em juízo uma vez por semana. Agora que está em liberdade provisória, Torres se prepara para depor novamente aqui na Polícia Federal, além da CPMI dos atos antidemocráticos, caso seja convocado. O Supremo Tribunal Federal registrou 4 votos para tornar réus mais de 250 envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. Nesta semana, a Corte começou a julgar o 4º grupo de investigados, totalizando 800 das 1.300 denúncias que a Procuradoria-Geral da República apresentou. Até agora, votaram pelo recebimento das denúncias os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Rosa Weber e Carmen Lúcia. O julgamento virtual termina na próxima segunda. A Justiça condenou os envolvidos de cometer uma tentativa de atentado à bomba no aeroporto de Brasília na véspera do Natal de 2022. O empresário Jorge Washington de Oliveira Souza foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão. Já a pena para Alain Diego dos Santos Rodrigues é de 5 anos e 4 meses de prisão, ambos em regime inicialmente fechado. Segundo a denúncia do Ministério Público, Jorge planejou e Alain tentou executar o atentado. Os dois se conheceram no acampamento em frente ao QG do Exército, em Brasília. O processo contra o terceiro envolvido, Wellington Macedo de Souza, foi desmembrado. Ele ainda não foi julgado. O chefe do Gabinete de Documentação Histórica da Presidência da República no governo Bolsonaro, Marcelo da Silva Vieira, foi alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal. Do Rio de Janeiro, o repórter Tony Vendramini tem as informações. Oi, Tony, boa noite. Esse caso é relacionado, é parte daquele inquérito que identifica, que investiga justamente as joias trazidas do governo da Arábia Saudita, dadas pelo governo da Arábia Saudita para o governo Bolsonaro na época e que foram desviadas. É isso, Amanda. Boa noite para você, boa noite, Augusto, boa noite a todos que nos acompanham. Os agentes da Polícia Federal apreenderam o telefone celular do Marcelo da Silva Vieira, que foi o chefe do Gabinete de Documentação Histórica da Presidência da República no governo Bolsonaro e era responsável pela classificação dos presentes recebidos pelo presidente. Era ele quem deveria revisar quais itens poderiam integrar o acervo de Bolsonaro e quais deveriam ser encaminhados para a União. E por isso ele é considerado peça-chave para esclarecer esse caso das joias sauditas. Vieira havia prometido entregar o aparelho no mês passado para a perícia, mas ele não cumpriu essa promessa. 4 dias depois do depoimento, ele enviou à PF apenas o print de uma conversa que teve com o tenente-coronel Mauro Cid. A polícia queria o telefone porque, em depoimento, Marcelo contou que, em dezembro, Bolsonaro participou de uma conversa telefônica entre ele e Cid. O militar pedia que Vieira explicasse ao presidente a negativa em assinar um ofício solicitando a incorporação das joias sauditas apreendidas em Guarulhos. Depois da explicação técnica, Bolsonaro teria agradecido e se despedido. No depoimento, Vieira disse não se lembrar de quem teria feito a ligação. O conjunto de joias que o governo tentava liberar incluía colar, brincos, anel e relógio de diamantes e seria para presentear a então primeira-dama Michele Bolsonaro. As joias foram apreendidas em outubro de 2021. Em nota, o advogado de Vieira se disse surpreso com a invasão dos direitos de seu cliente depois que ele prestou o depoimento e foi colaborativo. Amanda, Augusto. Obrigado, Tony. E o Brasil assinou um acordo de cooperação contra o discurso de ódio com os países membros do Mercosul. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, falou sobre a necessidade de combater todo tipo de ameaça aos povos, direitos humanos e democracia. Se trata de uma declaração que faz com que os países eles se comprometam a empenhar esforços
internos, né? Ou seja, mudar sua legislação, mudar sua atitude política no sentido de combater o discurso de ódio nos seus países internamente e também de auxiliar os outros países na região. Um dos pontos que foi definido aqui é a criação de um grupo de trabalho entre os países do Mercosul para criar uma série de diretrizes e de políticas depois que vão ser usadas internamente em cada um dos países. Que importante isso. O presidente Lula visitou o Ceará pela primeira vez desde que foi eleito. No estado, falou sobre as dificuldades com a base aliada no Congresso e anunciou a retomada de obras na área da educação. No fim da tarde, Lula chegou a Crato, no interior do Ceará. O presidente assinou uma medida provisória para concluir mais de 3.500 obras de infraestrutura escolar que estão paralisadas por todo o Brasil. O governo pretende investir 4 bilhões de reais. Pela manhã, Lula visitou uma escola de tempo integral em Fortaleza e seguiu para o centro de eventos da capital, onde assinou a medida provisória para estabelecer o programa Escolas de Tempo Integral. As vagas representam hoje 15% do total. A meta é chegar a 50%. Vai abrir muitas oportunidades nas escolas e que realmente a gente está precisando dessas oportunidades. Lula também mencionou investimentos na segurança escolar. O Camilo propôs 3 bilhões de reais para a gente combater a violência estimulada pela questão da utilização da internet. Alguns bandidos que utilizam a internet para fazer mal, para provocar, para falar bobagem. Outro tema do discurso foram as recentes dificuldades que o governo teve com a base aliada no Congresso. Lula disse que é preciso entender que isso faz parte do jogo democrático. Tem gente que pergunta para mim, ô Lula, quantos deputados você tem na sua base? Eu falo 513. Eu tenho 503 deputados e 81 senadores. E eles serão testados em cada votação. Nenhum deputado é obrigado a votar naquilo que o governo quer, do jeito que o governo quer. No evento, o presidente Lula aproveitou para fazer críticas ao governo do seu antecessor. Voltou a relacionar o que considera erros na privatização da Eletrobras, chamou Jair Bolsonaro de antidemocrático e afirmou que o ex-presidente fraudou o próprio cartão de vacina em plena pandemia de Covid-19. O cara que tem nas costas a responsabilidade pela morte de 300 mil pessoas nesse país que poderia ter sido salva se ele tivesse trabalhado corretamente. Agora está dedicada com o rabinho preso, está prestando depoimento. Até o cartão de vacina ele falsificou. Hoje, no Dia Internacional da Enfermagem, o governo sancionou a lei que libera mais de 7 bilhões de reais para o pagamento do piso da categoria. O anúncio foi feito pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, na Assembleia Legislativa de São Paulo. Durante o ato solene na Alesp para homenagear os profissionais de enfermagem, Alexandre Padilha celebrou a sanção da norma que coloca 7 bilhões e 300 milhões de reais no Ministério da Saúde. A verba será destinada para que estados e municípios consigam pagar o piso da categoria de R$ 4.750 a partir deste mês. A lei aprovada no ano passado foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal após estados e municípios alegarem não ter dinheiro para pagar o piso à categoria. Mesmo com a liberação de verba sancionada hoje, a Confederação Nacional de Municípios diz que o valor não será suficiente. O ministro Alexandre Padilha rebateu o argumento. Esse valor é exatamente o valor necessário para que estados e municípios possam honrar com o piso da enfermagem. É lógico que esse é um valor, eu inclusive fui relator quando deputado federal, o valor total é de 10 bilhões anuais, esse valor de 7,3 bi é exatamente porque conta a partir já do mês de maio. Durante o evento, o ministro também falou sobre as emendas parlamentares liberadas pelo governo. Acho que é importante a gente poder detalhar qual tem sido a ação do governo na liberação desses recursos. Primeiro, nós já liberamos cerca de 4 bilhões de reais para pagar
emendas, recursos que o governo anterior tinha dado um calote nos estados e municípios. São recursos autorizados pelo Supremo Tribunal Federal, seguindo exatamente as regras estabelecidas pelo STF. Disse ainda acreditar que a nova regra fiscal será aprovada na Câmara e no Senado. Tenho visto um ambiente extremamente positivo, tanto na Câmara quanto no Senado, para aprovarmos a nova regra fiscal encaminhada pelo ministro Fernando Haddad, que é uma combinação de responsabilidade social, ambiental com responsabilidade fiscal. Isso vai ser um passaporte muito importante para o país, para dar mais segurança econômica, incentivar ainda mais uma redução na taxa de juros do nosso país e mostrar que o Brasil é um país cada vez mais seguro para receber investimentos internacionais. A inflação subiu 0,61% em abril. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, foi divulgado hoje pelo IBGE. O principal motor da inflação em abril veio dos preços de medicamentos e produtos farmacêuticos. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, só entre estes artigos houve alta de 3,55%, o que representa um impacto de 0,12 ponto percentual na inflação. Quem depende de remédio de uso contínuo, por exemplo, está sentindo no bolso. É lógico, pagar tem que pagar, então tem que se virar e dar um jeito, né? Pode atrasar um pouco de tomar o remédio, mas tem que tomar, tem que comprar. Todos os anos, no último dia de março, o governo federal autoriza um reajuste para o setor, o que impacta diretamente na inflação. Este ano, os preços dos remédios em todo o país puderam ser reajustados em até 5,60%. E, além disso, os preços dos planos de saúde também ficaram mais caros. Tiveram alta de 1,20%. O plano de saúde é porque você tem alguns ajustes trimestrais que acabaram acontecendo em abril. Então, o impacto dos dois trouxe esse impacto grande de acima de 1% do mês para saúde e medicamentos. Mas os medicamentos não foram os únicos vilões. Outro grupo que pressionou a inflação no mês de abril foi o de alimentação e bebidas, que voltou a subir. Em março, o setor havia registrado alta de 0,05%. No fechamento deste último balanço, subiu 0,71%. Os produtos que mais tiveram reajuste foram o tomate, o leite longa-vida e o queijo. Porque antes a gente comprava na feira, por exemplo, comprava um pacote pequeno, vinha, sei lá, uns 5 tomates por R$2. Agora não tá mais isso. Vem 3, você paga 5. Quem consegue, né? Quem salário mínimo não consegue, né? Viver com isso, pagar aluguel, pagar remédio, pagar, me fala, para você se alimentar, não tem como, né? Tá difícil. Além da saúde e cuidados pessoais e da alimentação e bebidas, os outros 7 grupos que compõem o IPCA também registraram aumento. Com isso, o país passa a ter uma inflação acumulada de 4,18% nos últimos 12 meses. E a previsão dos economistas é de mais aumento já nos próximos meses. A inflação veio forte na mensal, 0,61, não é pouco. O mês passado já tinha vindo alto, 0,71. Quer dizer, acima de 0,5% ao mês é muita coisa. E apesar do acumulado ter vindo em 4,18, a tendência a partir de julho é que ele volte a aumentar e que feche o ano acima de 6%, o que é muita coisa. A Light, responsável pela distribuição de energia em 31 municípios do Rio de Janeiro, entrou com pedido de recuperação judicial em caráter de urgência. A empresa revelou ter uma dívida de 11 bilhões de reais. A Light afirma que está avançando nas conversas com os credores e, mesmo assim, a situação do grupo se agravou. A empresa diz que o pedido de recuperação não acarretará nenhum impacto nos serviços prestados à população. E o Dia das Mães, uma das datas mais importantes para todos nós e mais esperadas pelos comerciantes também, está chegando, é domingo agora. E com ele a expectativa de boas vendas no setor varejista. E para nós mães, né, bons presentes, a começar por um abraço dos filhos. Olha, uma pesquisa mostra que tem mais gente querendo comprar presentes e a maioria diz que pretende gastar mais do que no ano passado. Bom.
O Ederlândio e os irmãos vão fazer uma vaquinha para comprar o presente da mãe que mora na Bahia. São quantos irmãos? 9. 9 vezes 200 vai dar R$ 1.800. E que presente é esse? Mas ela merece. Micaelen está indecisa. Tô escolhendo, tô pensando, tem que ser uma coisa boa, né? Mãe merece o melhor. É assim, roupa, né? Um perfume, quem sabe. Tem que ser algo especial, né? Desta vez a Maíra não vai fazer surpresa. Trouxe a mamãe para escolher o próprio presente. É ela que tem que escolher, né? Porque ela nunca decide nada. Já escolheu? Estou decidindo ainda. Mas está entre o quê e o quê? Um macacão e um vestido. Segundo a Associação Comercial de São Paulo, este deve ser o Dia das Mães das compras à vista, presenciais e das lembrancinhas. Presentes caros e eletrodomésticos devem perder lugar para roupas, bijuterias e perfumes. Uma pesquisa feita pela associação aponta que 51,8% dos brasileiros pretendem comprar presentes, quase 2% a mais do que no ano passado. 41,2% planejam gastar mais do que em 2022. 30% devem gastar menos. 78,8% pretendem desembolsar entre R$ 50 e R$ 300. O estudo revela ainda que 61% pretendem comprar em lojas físicas, um desafio para o setor de e-commerce, que cresceu durante a pandemia por causa do isolamento social. E agora a gente tem aí um e-commerce com muito mais pessoas, com muito mais lojistas, com muito mais e-commerces abertos e um costume muito maior de comprar online, não precisar nem sair de casa e gastar em gasolina, por exemplo, né? Nas compras em lojas físicas existe a possibilidade de negociar e garantir um bom desconto, diz o economista da Associação Comercial. Aparentemente, como eu dizia, o pessoal está correndo de crédito, está correndo de financiamento. O pagamento à vista, o pagamento em Pix, principalmente o pagamento em Pix, que não está sujeito a tarifa, ele poderia servir como um meio de negociação, aí, talvez de algum desconto para o consumidor. O desmatamento na floresta amazônica caiu 68% em abril, se comparado ao mesmo mês de 2022. Dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que foram derrubados cerca de 328 quilômetros quadrados de vegetação contra 455 da média histórica de abril. Foi a primeira queda no índice registrada no atual governo. A partir da próxima segunda-feira, toda a população brasileira acima dos 6 meses de idade poderá receber a vacina contra a gripe. O anúncio foi feito hoje pelo Ministério da Saúde. A disponibilização das doses será de acordo com o planejamento estabelecido por estados e municípios. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começou no dia 10 de abril, então não deixe de aproveitar essa oportunidade. Aproveite para tomar a vacina contra a gripe. Um projeto de lei tramita no Senado para regulamentar o uso da inteligência artificial. Essa é uma discussão presente no mundo todo, aqui no mundo. Como aproveitar os avanços e reduzir os riscos dessa tecnologia? É o que você vai ver na reportagem do Mauro Talhaferri. Uma plataforma que prevê com precisão as marés e correntes no maior porto da América do Sul, em Santos. Bom, o Porto de Santos a gente sabe que é essencial para a economia do país. E tem uma boa previsão de lá, a gente consegue dizer, né, que tipo de navio pode estacionar. Às vezes tem uma previsão de tempestade, então o navio não vai entrar. Então, se a gente consegue acertar mais, a logística do porto pode ser facilitada. Projetos assim, desenvolvidos nesse centro de estudos da Universidade de São Paulo, são exemplos de aplicações práticas da chamada inteligência artificial. Essa é uma área que procura reproduzir, por meio de computadores, comportamentos que nós consideramos inteligentes. Por exemplo, tomada de decisão, tomar decisões de forma automática, representar conhecimento, representar aquelas coisas que nós sabemos sobre o mundo, raciocinar sobre essas coisas e, muitas vezes, aprender com observações que são obtidas a partir da observação do mundo. Essa tecnologia já está no seu cotidiano, nos aplicativos de trânsito, de transporte e de entrega de comida, ou na seleção de conteúdo nas redes sociais, existe inteligência artificial.
Nos cálculos para concessão de crédito e financiamento, na seleção de candidatos a postos de trabalho e no reconhecimento facial de suspeitos de crimes por câmeras de segurança, também. A questão é que a inteligência artificial também oferece riscos, como o de reproduzir nas suas análises os mesmos vieses que nós humanos temos. Por exemplo, a máquina aprende com o homem a discriminação por gênero, cor da pele ou classe social, ou a disseminar conteúdo de ódio, sem falar na produção de fake news. Fotos do ex-presidente americano Donald Trump sendo preso e do Papa Francisco com um casaco chique foram produzidas por inteligência artificial e com tanto realismo que podem confundir a opinião pública. Personalidades tão diversas quanto o empresário Elon Musk, o filósofo Yuval Harari e um dos maiores desenvolvedores da IA, Geoffrey Hinton, têm feito alertas de que essa tecnologia precisa ser regulada antes que saia de controle. No Brasil, a principal iniciativa de regulação está em um projeto de lei que acaba de ser lançado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O texto estabelece uma escala de riscos para a inteligência artificial. Aparecem como de alto risco para os direitos do cidadão os sistemas usados na gestão de trânsito e de abastecimento de água e eletricidade, na educação, na seleção de candidatos e nas relações de trabalho, na concessão de serviços públicos e de crédito financeiro, no envio de serviços de emergência como ambulâncias, nos diagnósticos e procedimentos médicos, na identificação de pessoas e na segurança pública e nas investigações criminais, entre outros. O texto define como de risco excessivo e proíbe o uso da inteligência artificial que induza a pessoa a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou contra a lei, que explore vulnerabilidades como a idade ou deficiência física ou mental, e que permita ao poder público categorizar as pessoas com base no seu comportamento social ou em atributos da sua personalidade. O fornecedor ou operador de inteligência artificial que causar dano será obrigado a repará-lo integralmente. Se o sistema tiver risco alto ou excessivo, não será preciso nem comprovar a culpa do fornecedor ou operador, que também fica sujeito a multas de até 50 milhões de reais. Já para o reconhecimento de suspeitos por câmeras de segurança, o projeto só autoriza o uso da inteligência artificial se houver previsão em lei federal e autorização judicial, e somente nos casos de crimes com pena máxima superior a 2 anos, nas buscas por vítimas ou pessoas desaparecidas e nos delitos em flagrante. O projeto ainda lista os direitos das pessoas afetadas pela inteligência artificial, entre eles o de receber explicações, o de contestar e o de pedir a revisão das decisões tomadas pelos sistemas de informática. Esse advogado especializado em direito digital diz que o Brasil já tem leis para prevenir e punir danos causados pela tecnologia e que um novo texto pode inibir a inovação no país. Isso pode trazer um desestímulo enorme em razão do risco de responsabilidade para desenvolvedores e para operadores de inteligência artificial no Brasil. Fora isso, existe todo um detalhamento muito técnico, muito ostensivo, ou seja, uma prescrição muito detalhada na legislação de vários procedimentos que precisam ser implementados pelas empresas que usam IA. E isso pode gerar uma burocracia desnecessária que impeça a inovação de uma forma geral. Já para esse especialista em privacidade e proteção de dados, que participou da comissão de juristas que elaborou o projeto, a lei abre espaço para que a tecnologia se desenvolva com ética. O mundo inteiro está discutindo regulação de inteligência artificial. Então o Brasil não está inventando uma jabuticaba, por assim dizer. E isso é essencial de considerar que regulação pode ser um estímulo à inovação, na medida em que afirmar direitos e afirmar deveres cria mais confiança para que haja o desenvolvimento de inteligência artificial e que a implementação desses sistemas ela seja sustentável. Em São Paulo, 2 nigerianos foram presos acusados de associação e tráfico internacional de drogas. Ao vivo, o repórter David Diogo tem as informações
Oi, David, boa noite. Conte essa história pra gente. Eu estava vendo as imagens mais cedo e realmente são chocantes. Exatamente, Amanda. Boa noite para você, ao Augusto e a todos que nos acompanham. Os 2 homens foram presos em flagrante e outras 3 pessoas foram indiciadas. Eles são acusados por estar envolvidos em um esquema de tráfico internacional de drogas em que pessoas eram usadas como mulas ao ingerir cápsulas de drogas e embarcar em voos internacionais. A polícia chegou aos acusados, depois que o nigeriano morreu por ingerir 88 cápsulas de cocaína. Ele tentava chegar aos Estados Unidos. Os policiais começaram a investigar a vida desse homem para chegar aos integrantes do grupo criminoso, dando início à operação Diorama, em janeiro, que resultou na prisão hoje desses 2 envolvidos. Além da droga, foram apreendidos celulares, equipamentos eletrônicos, dinheiro, cartões de bancos, balanças e materiais para embalar a droga. Os suspeitos já tinham passagens pela polícia por tráfico de droga. Todos eles têm vistos provisórios para viver no Brasil. Agora a polícia trabalha para encontrar o fornecedor da droga. Augusto. Obrigado, David. Uma menina de 10 anos morreu depois de ser baleada em frente à lanchonete do pai em Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais. Outras 3 crianças ficaram feridas. Testemunhas disseram que vários disparos foram feitos de dentro de um carro que passou em alta velocidade pela rua. Os tiros atingiram 4 crianças e um homem que estavam em frente a um trailer de lanches, aguardando o início de uma aula de capoeira. Darfne Maria de Oliveira, de 10 anos, que é filha do dono do comércio, morreu ao dar entrada no hospital. A irmã dela e outras 2 crianças de 10 e 11 anos também foram atingidas e seguem internadas. A unidade não informou o estado de saúde das vítimas. A polícia identificou um suspeito de 21 anos e investiga qual seria a motivação do ataque. Até o momento, ninguém foi preso. E tem estreia na tela da Rede TV. Segunda-feira, dia 15, começa um novo programa do Jorge Lordello, o Hora de Ação. Vamos ver o recado que ele mandou pra gente. Boa noite para você que está assistindo o Rede TV News. Eu tenho uma notícia importante. A partir do dia 15, segunda-feira agora, eu estreio o meu novo programa aqui na emissora. É o Hora de Ação. Vai ser uma nova opção de programa policial na televisão brasileira. Portanto, a partir do dia 15 eu vou estar com a sua companhia de segunda a sexta-feira, com início às 18 horas. E eu te espero agora dia 15 no programa de estreia. Bem-vindo, Lordello. E tem mudança também aqui no Rede TV News. A partir da próxima segunda, a gente começa um pouquinho mais cedo. É sempre agora às 19h20. Contamos com você. E o Rede TV News fica por aqui. Tenha uma ótima noite, bom fim de semana e feliz Dia das Mães para todas as mamães. Obrigado pela sua audiência. Uma ótima noite para você. Até amanhã, mais tarde. Amanhã é 9h30 da noite, o Rede TV News.